Bom, boa noite. Meu nome é Matheus Gontijo e eu vou apresentar o meu trabalho sobre o desafio ético da relação entre o governo e o mercado, né? Bom, a pergunta que move o meu trabalho, basicamente, é até que ponto o mercado deve influenciar as decisões do governo. Já estou trazendo um questionamento aqui para o início, porque eu acho que é o questionamento principal aqui do meu trabalho. E para o desenvolvimento do trabalho, né, eu resolvi trazer ali dois autores. Trouxe um artigo do Luiz Cláudio Pimenta Filho, que é pesquisador da FGV Direito de São Paulo, com formação em Direito e Desenvolvimento Social. O artigo, né, vai tratar sobre a institucionalização jurídico-política do neoliberalismo, fazendo uma análise ali da Declaração de Direitos da Liberdade Econômica, que é uma legislação recente do Estado brasileiro sobre os direitos da liberdade econômica, né? E um artigo complementar que eu também resolvi trazer foi um artigo de Luiz Filgueiras, que vai tratar ali sobre a mundialização financeira e o capitalismo periférico, e como o Estado se reconfigura dentro desse contexto do neoliberalismo também. O Filgueiras, né, ele é um economista brasileiro, professor da Universidade Federal da Bahia e referência em estudos sobre o neoliberalismo, Estado e capitalismo independente. Bom, por que essa relação é um desafio ético, né? A gente tem como definição que o governo, né, é uma instituição que tem como objetivo buscar ali o bem comum, a efetivação de direitos, né, e a busca pela justiça social, de igualdade, né, para todos, né, dentro da sociedade. Já o mercado, ele tem uma outra perspectiva que, para o seu funcionamento, né, ele busca o lucro e a eficiência e a competitividade dentro do contexto neoliberal. A relação entre esses dois gera um conflito ético quando os interesses do mercado superam, por exemplo, os interesses do governo, ou seja, quando o interesse econômico supera a dignidade humana. A gente vai tratar aqui então sobre como certas decisões do mercado podem influenciar decisões do governo para um lado onde não seria, por exemplo, a decisão que o governo deveria tomar, né? Não seria a decisão correta, entre aspas, assim, para o governo. Bom, então no primeiro artigo, o artigo de Pimenta Filho, o neoliberalismo dentro das instituições, né? O autor ele vai tratar então ali esse documento, né, a Declaração dos Direitos da Liberdade Econômica, como uma tentativa do neoliberalismo de sobrepor, por exemplo, sua atuação somente na economia e atuar então na institucionalização das suas ideias dentro do Estado. Institucionalização basicamente é tornar algo institucional, né? Então, basicamente, o que o autor quer dizer com isso é que uma ideia, por exemplo, do neoliberalismo pode se tornar, por exemplo, uma verdade institucional, uma verdade jurídica, como ele cita no artigo. Então, ele fala, né, sobre dois pontos, ele diferencia, na verdade, essas decisões neoliberais em dois pontos, né? Decisões relacionadas a policies e decisões ali relacionadas à polity. Então, policies basicamente são decisões que têm um impacto imediato ali na sociedade. São decisões como privatizações, cortes de gastos, reformas como reforma trabalhista, reforma tributária. E as polities são, na verdade, essas ideias, né, que são pensamentos, né, neoliberais que podem se tornar verdades jurídicas caso não sejam analisadas com cuidado, né? Isso gera um risco, né, dentro da sociedade, que é o enfraquecimento da proteção social, já que certas ideias neoliberais nem sempre têm como principal objetivo a proteção social. O autor, né, em momento algum, né, vale ressaltar aqui, em momento algum não em momento algum ele fala que o Estado é ruim, né, ou que o Estado não, que o mercado é ruim, mas ele deixa bem evidente no artigo que o mercado não é algo ruim, que o mercado, por outro lado, né, é uma instituição social que tem muitos benefícios. Por exemplo, o mercado gera emprego, o mercado gera riqueza, o mercado dá oportunidade, por exemplo, de mudar a vida, por exemplo, de algumas pessoas, mas que o mercado ele não pode ser tratado, por exemplo, como um órgão totalmente, sempre como eficiente, né? E o ponto de análise, né, do autor em relação à DDLE, da Declaração dos Direitos da Liberdade Econômica, é que ela é uma tentativa, basicamente, de propor que o mercado é naturalmente eficiente.
o que para o autor não é uma verdade, já que o mercado também pode cometer erros, o mercado pode tomar decisões que não sejam 100% benéficas para a sociedade e, consequentemente, também gerar certas desigualdades sociais, né? O ponto principal do artigo, então, é que essa declaração pode gerar ali para o Estado não, né? Pode gerar para o mercado algumas oportunidades dentro do Estado de utilizar algumas ferramentas em benefício próprio, né, do mercado. Ele vai afirmar então, né, que dentro dessa declaração ele chama, né, de supremacia de mercado, que é basicamente isso que eu citei, que o mercado ele começa a ter ferramentas dentro do Estado de contestação em benefício próprio. Igual, por exemplo, uma empresa ela pode argumentar que determinada regra pública pode limitar indevidamente a liberdade econômica, ou então criar burocracia excessiva. Isso, consequentemente, pode ser ruim para a atividade econômica. Pode prejudicar a atividade empresarial, o que também é um ponto de intervenção ali do Estado que seria negativo. Pode interferir, por exemplo, na livre iniciativa e que, consequentemente, esses pontos vão representar ali uma intervenção abusiva do Estado na visão do neoliberalismo. E o ponto do Pimenta Filho é que, a partir do momento em que esses pontos eles são trazidos, por exemplo, para debates jurídicos, são colocados como, por exemplo, um dogma, um pensamento como esse, como decisões do Estado, por exemplo, sempre são abusivas, ou então as decisões do Estado de proteções, sejam, por exemplo, leis trabalhistas, sejam proteções em relação ao trabalho igual, por exemplo, férias remuneradas, algumas leis, por exemplo, que o Estado cria com o intuito de proteger o trabalhador, ou então com o intuito de proteger o consumidor, como, por exemplo, direito de reembolso, direito a outras coisas. Mas, se a gente for parar para pensar, existem outros pontos, por exemplo, que podem ser muito mais subjetivos em relação a esses direitos. A gente passa a observar isso, o Estado, né, a instituição jurídica, né, do Estado passa a observar essas intervenções como algo ruim. E aí, a partir desse momento, a gente pode entrar numa questão em que decisões do Estado são muito mais influenciadas pelo caráter financeiro do que pelo caráter social. O segundo artigo ele vai falar então um pouco mais sobre como o Estado, dentro do neoliberalismo, ele não necessariamente é o Estado mínimo, né? Ele se torna mínimo para alguns pontos, mas continua muito forte dentro do mercado, né? Então, o autor ele cita, né, que o Estado ele não desaparece no neoliberalismo, ele é reconfigurado para atender às exigências da mundialização financeira. Esse termo mundialização financeira, o autor ele trouxe, é basicamente um processo pelo qual o capital financeiro ele se torna dominante nas decisões do Estado. Então, por exemplo, as decisões do Estado elas são muito mais baseadas em eficiência e questões, por exemplo, como juros, como desempenho de ações, ao invés de benefícios sociais, ao invés de bem-estar social. O autor também cita, dentro do artigo, 3 pontos principais que ele define ali no estudo dele. Ele divide, né, na verdade, o artigo em 3 pontos principais. Primeiro, ele vai falar ali sobre o neoliberalismo, sobre o que é o neoliberalismo e como ele funciona. Depois, ele vai falar um pouco sobre reestruturação produtiva, que a gente pode fazer uma relação muito direta ao que a gente vive aqui no Brasil, na pejotização. Então, a fuga de trabalhadores da regularidade para o regime PJ, onde, por causa, muitas vezes, por exemplo, de uma visão em que certas proteções financeiras são prejudiciais para o próprio capital financeiro. Então, através disso, algumas pessoas, por exemplo, fogem da CLT, fogem da regularidade para ir para o regime PJ, onde a gente não tem tanta regularização, onde a gente não tem as proteções que o Estado coloca, por exemplo, dentro da CLT. E por último, então, o autor ele vai falar então sobre a financiarização econômica, que é basicamente a relação da mundialização financeira dentro do Estado. Então, evidenciar esse ponto de como esses fatores, como juros, ações, câmbio, especulação, ele cita outros exemplos também no artigo, mas como esses principais pontos começam a tomar uma visibilidade muito maior nas decisões do Estado do que
nas decisões do Estado do que o bem-estar da sociedade como um todo. E bom, né, aqui é o ponto que eu falei no artigo, no slide anterior, né, que o autor ele vai tratar ali como o Estado, né, ele não diminui dentro das instituições financeiras, ou como o Estado ele não diminui dentro do neoliberalismo, mas ele só se reconfigura, porque o Estado nem sempre é mínimo para todos, né? Muitas vezes ele vai ser mínimo para os direitos sociais, que no neoliberalismo é muito visto, né? Os direitos sociais que o Estado prega são muito vistos como um peso econômico, né? Um custo econômico, e ele não deixará, por exemplo, de atuar para proteger interesses financeiros, igual, por exemplo, ele vai reduzir a sua atuação em áreas sociais, mas vai continuar ali seguindo estritamente, por exemplo, o pagamento de juros da dívida pública, políticas de austeridade, controles de gastos sociais, prioridade de equilíbrio fiscal, privatizações e proteção institucional do sistema financeiro, principalmente aos bancos. Quando, por exemplo, a gente tem melhores condições, por exemplo, de atuações para os bancos, diminuição de juros, dentre outros pontos que o autor cita no artigo. Então, né, aqui fica evidente esse ponto que o Estado ele vai ser mínimo para os pobres, mas pode ser forte para o mercado.